Meus amigos, chegou o Repá. Vamos falar sobre o clássico entre Remo e Paysandu, Paysandu e Remo, que vai ser jogado neste domingo às 5 da tarde lá no Mangueirão. A gente vai trazer as informações das duas equipes, a arbitragem e tudo o que você precisa saber a respeito desse clássico que promete movimentar e muito aqui a nossa capital, no estado do Pará, e quem ama e quem gosta do futebol paraense. Vamos falar sobre isso, mas antes eu peço que ele tenha o apoio de sempre, que você se inscreva aqui no canal, deixe o like no vídeo, ative o sino das notificações e não perca os nossos conteúdos. Importante também você hypar o nosso vídeo, porque assim outras pessoas conseguem chegar aqui no canal, conseguem acompanhar esse nosso trabalho. Vamos falar primeiro do Paysandu, que é o mandante da partida. Vamos falar do Papão da Curuzu. O Paysandu, que realizou seu último treino no estádio da Curuzu, e o técnico Júnior Rocha está ajustando a equipe. Isso porque, provavelmente, Caio Melo, volante, não deve ir para o jogo. Ele ainda está se recuperando ali de um desconforto muscular na coxa. Ele, inclusive, não jogou a partida contra a Tunaluso para poder se recuperar mais, mas ainda é dúvida. Então, o técnico bicolor, técnico Júnior Rocha, ainda está pensando em quem vai ser esse atleta que vai estar jogando no lugar, qual vai ser esse atleta, melhor dizendo, que vai jogar nessa posição. Agora, além disso, ele tem reforços, né? A gente está falando aí do Facundo Bonifazi, estamos falando também do Tylon, ou Taylon, né? Alguns chamam de Tylon, outros chamam de Taylon, e o Thalisson, que inclusive treinou normalmente hoje, neste sábado. Treinou normalmente, então ele pode ser opção para o técnico Júnior Rocha, pode ser uma opção. Então depende muito daquilo que o Júnior Rocha está querendo que a equipe faça dentro de jogo, mas eu me arrisco a dizer que, por exemplo, Quintana deve ir para o jogo, quem também deve ir para o jogo, o próprio Facundo Bonifazi, ele que já estava treinando, o Taylor também pode ir para o jogo, isso porque ele chegou praticamente no meio da semana, tá treinando e tá condicionado. E o próprio Thalisson também deve ir para o jogo. A dúvida é se vão de titular ou se vão ali para o banco de reservas. Então, ainda tá esse mistério, né, pelo ar, mas o Paysandu vai com força máxima, pelo menos com o que tem de melhor no momento, para poder enfrentar um clube do Remo que segue naquela indefinição. Quem é que vai jogar? Será o time que está disputando a Série A ou o time que está jogando o Parazão? Então bora mudar o chip, bora falar do Leão Azul. E o clube do Remo, que realizou seu último treino lá no Bainão, né? A gente está vendo aí os atletas do clube do Remo na sua atividade. E a grande dúvida do técnico Juan Carlos Osório é com relação a qual o time que vai jogar. Porque ele já deixou claro que vai priorizar a Série A do Campeonato Brasileiro. Mas não vai esquecer do clássico contra o Paysandu. E as informações preliminares apontam que, de fato, o Osório vai mandar para esse clássico um time mesclado. Porém, entretanto, todavia, a maioria dos atletas que estarão jogando essa partida serão os atletas que estão jogando a Série A do Campeonato Brasileiro. Então, digamos que o Osório vai armar um time que vá para o jogo, que vá para a partida para vencer o Paysandu. Até porque ele sabe dessa responsabilidade que ele tem de colocar um time competitivo contra o Paysandu, de um time que consiga impor o seu ritmo e que consiga jogar de uma maneira convincente. Isso porque o Osório, de uma certa forma, mesmo com a vitória sobre o Águia de Marabá, ainda tem causado algumas incertezas sobre o torcedor azulino. Mas a oportunidade que o Osório tem, que o Remo tem de reverter isso é justamente nesse clássico contra o Paysandu. Então, provavelmente, ele deve colocar aí, por exemplo, o Aleph Manga, como a gente está vendo aí na imagem. Ele deve colocar, por exemplo, o Iago Pikachu, né, para poder jogar também. Ele deve estar colocando o Nico Ferreira, Diego Hernandes, né? Ele deve colocar o Leonel Pico também para esse jogo. Ele vai dar aquela mesclada junto com aqueles atletas que jogaram contra o Águia de Marabá.
Até porque alguns atletas que chegaram agora, e o próprio Osório já falou isso, chegaram não na condição física adequada. Então eles precisam treinar mais, precisam se aprimorar mais, e jogar a partida contra o Paysandu talvez não seja uma boa alternativa para isso. Mas, pelo que a gente tem de informação, o Remo deve ir com um time mesclado mais para o lado do time que está jogando a Série A do que para o lado do time que está jogando o Parazão. A arbitragem desse jogo será de fora, será o Rodrigo José Pereira de Lima, lá do estado do Pernambuco. O assistente número 1 será o Rodrigo Figueiredo Henrique Correia, do Rio de Janeiro. E o árbitro assistente 2 será o Luanderson Lima dos Santos, que é da Bahia. Esse trio é da FIFA, é um quadro da FIFA que vai estar à frente aí no campo. A quarta árbitra também é FIFA, a nossa paraense Gleica Oliveira Pinheiro será a quarta árbitra desse jogo. E aí tem a continuação, né? O quinto árbitro será o Luiz Diego Nascimento Lopes, que é também paraense, do quadro da CBF. E no VAR teremos um árbitro FIFA. Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro, lá do Rio Grande do Norte, será o árbitro de vídeo da partida. O seu assistente será o Clériston Clay Barreto Rios, ele que é lá de Sergipe. E também ali no VAR teremos o Fernando José Castro Rodrigues, daqui de Belém, e o Lúcio Ipojucan Ribeiro da Silva de Matos, também aqui de Belém. Esse jogo vai ter transmissão na TV Cultura, no Canal 2, também no canal Esporte Cultura do YouTube. Também vai ter a transmissão alternativa do Futebol Zoeiro, que é com imagens, né? Uma transmissão com imagens e react. E além disso também tem uma outra transmissão no YouTube que é no canal do Benja. Inclusive o Benja vai estar no Mangueirão. Vai estar com a sua equipe no Mangueirão, transmitindo essa partida também no YouTube. E claro que eu vou estar lá no Mangueirão também, fazendo toda a cobertura, trazendo todas as emoções. A nossa live em conjunto com a Metropolitana FM 100.5 FM e também no YouTube. E também, claro, a nossa transmissão da coletiva de imprensa com o Júnior Rocha e também com o Juan Carlos Osório. Agora eu quero saber de você, torcedor. Quem é que vai levar melhor nesse clássico? Quem é que vai vencer? Vai ser o Remo, com seu investimento milionário, com seu elenco de Série A? Ou vai ser o Paysandu, com o orçamento mais enxuto, mais apertado, mas com um time que promete trazer dificuldades aí para o clube do Remo? Coloca aqui embaixo no comentário o teu palpite e vamos viver o Repá. Se inscreva aqui no canal, deixa o like no vídeo, ative o sininho das notificações e não perca os nossos conteúdos. E se puder hypar o vídeo, a gente agradece, porque assim esse nosso vídeo consegue chegar a outras pessoas que ainda não conhecem o nosso trabalho. Valeu, tamo junto e que vença o melhor nesse Repá.